Você me ama mais que todo mundo? Não? Ok, então pelo menos se inscreve no meu canal, deixa o like no vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre obsessão e eu estou obcecada por obsessão. Esse foi meu filme favorito do ano por enquanto e esse vídeo vai ter totais spoilers, eu vou falar de tudo, eu vou analisar, eu vou trazer teoria, a gente vai conversar. Então vê o filme antes, mas vem comigo. A premissa de Obsessão é simples, tem esse cara, o Bear, que é apaixonado pela amiga dele, Nikki, e aí ele tem a chance de fazer um desejo, a gente vai falar mais sobre como, e ele deseja que a Nikki o ame mais que tudo no mundo. Mas, surpresa, esse desejo sai pela culatra. Uma coisa que eu acho muito interessante na premissa de Obsessão é que se ela tivesse caído nas mãos erradas, ela poderia ter virado uma comédia romântica. Principalmente se a gente estivesse nos anos 90, mas isso não é o caso, poderia ter virado uma comédia romântica, e um desejo para ela se apaixonar por ele. Horroroso e envelhecer muito mal, mas poderia ter sido. Ou poderia ter entrado em outra brisa errada, que é o tédio de possuir ou cuidado com o que você deseja. E definitivamente tem um elemento disso no filme, mas o filme não é sobre isso. O que eu aprecio profundamente, porque se o Bear fosse visto como a vítima de algum jeito pelo filme, eu ia ter um surto. O mecanismo desse desejo é o One Wish Willow, que eu acho que traduziram para Salgueiro do Desejo. É um objeto que você compra naquelas lojas meio místicas. Ele é um bastão, você faz um desejo, quebra o bastão no meio e o desejo se realiza. E eu acho interessante estabelecer uma coisa que o diretor falou depois do lançamento do filme, que é fazer desejos usando o salgueiro não é inerentemente amaldiçoado. Tanto que a gente vê no caso do Ian, que pede $1 bilhão e recebe $1 bilhão. Nem todo desejo sai pela culatra, não é aquele lance de gênio da lâmpada tentando te enganar, ou de monkey's paw, que são mecanismos que te concedem um desejo, mas estragam o resultado. Não, você pode ter um bom resultado se o seu desejo não for amaldiçoado. O desejo do Bear era amaldiçoado porque tirava o livre-arbítrio de outra pessoa, no caso, a Nikki. E entrando no site do One Wish Willow, você descobre algumas regras, por exemplo, que você não pode desejar que alguém volte à vida, ou qualquer coisa que mexa com o tempo, mas aqui a gente vai presumir que o Bear não sabia dessas regras, porque a gente vê ele tentando quebrar regras das quais ele sabia, e não se atentando muito ao que está atrás da caixa. Então, para essa análise, eu vou considerar que o Bear sabia a mesma coisa que eu sabia quando eu vi o filme. Você pode fazer um desejo. Foco em 1. Cada pessoa só pode fazer um desejo e o desejo não pode ser cancelado ou alterado. Eu acho esse objeto muito interessante e o diretor manifestou que talvez ele tenha a intenção de fazer uma série antológica, cada episódio mostra a história de uma pessoa que fez um desejo. E isso me lembrou de Black Mirror, como eles não pintam a tecnologia como algo ruim, eles pintam o mau uso da tecnologia como algo ruim. E esse é um bom jeito de explicar o One Wish Willow. Os personagens importantes para essa análise são o Bear, a Nikki, o Ian e a Sarah. Tem uma quinta personagem, mas a gente vai guardá-la para mais tarde. A dinâmica entre essas pessoas é, todos eles trabalham juntos, a Sarah é afim do Bear, que é apaixonado pela Nikki, que tem um lance meio secreto com o Ian, mas não é nada sério. E pela maior parte do filme a gente não sabe disso, porque o Ian é amigo do Bear e sabe os sentimentos que ele tem pela Nikki. O Bear é o protagonista, eu vou tentar não me irritar enquanto eu falo dele, mas enfim, ele é o protagonista e na cabeça dele eu acho que ele é tipo o Jim Halpert, o cara que é apaixonado pela amiga e eles têm tudo pra dar certo, mas na realidade ele tá mais próximo do Tom de 500 Dias com Ela. Se fosse um romance, ele ia ser tipo Jim, se fosse uma história sobre cuidado com o que você deseja, ele ia ser tipo Tom. Mas não é esse tipo de história, então aqui o Bear é o vilão. E ele é um dos vilões mais assustadores que eu já vi na minha vida, porque ele certamente não parece um vilão na primeira olhada. Isso não significa que não tem sinais de que ele é o vilão. Tem sinais, tem red flags e elas estão lá desde o começo. Vou começar com uma coisa que imediatamente me deixou meio chocada. Quando ele chega em casa e encontra a gatinha dele sem vida porque ela teve acesso a uns remédios dele, em vez de tomar responsabilidade e ficar tipo, meu Deus, eu coloquei isso num lugar que ela conseguiu acessar. Não, ele falou pro corpinho dela, como que você conseguiu pegar isso? Acidentes acontecem, eu não tô julgando ele por isso, eu tô julgando ele por tomar zero responsabilidade, porque é isso que ele sempre faz. Outra red flag, não sabe a diferença entre amor e romance. Quando a Nikki fala que ela tá escrevendo uma história de amor, o Bear fala, ah, é um romance? E ela fala, não, é uma história de amor. E esse é um erro comum que não seria um problema se o comportamento dele ao longo do filme não demonstrasse que ele realmente não sabe separar as duas coisas. A cena em que ele quer se declarar e não se declara me irrita, mas eu entendo, até a Nikki chegar pra ele e falar,
você gosta de mim? Se você gostar de mim, a hora de falar é agora. Porque ela provavelmente queria resolver isso de uma vez porque ela não sentia a mesma coisa. E esse é todo um assunto que a gente vai falar mais tarde. Mas o fato dele falar que ele só gosta dela como amiga e logo depois fazer aquele desejo é muito absurdo pra mim. Ele não estava aberto à possibilidade da rejeição e isso é um problema. E beleza, você não pode pedir pra alguém voltar à vida, mas o fato dele não ter tentado trazer a gata de volta assim que ele pegou o negócio do desejo me deixa maluca. Porque eu sinto que essa é a primeira coisa que eu ia tentar fazer. O que, sim, resultaria em outro filme de terror. Existem filmes de terror sobre pessoas tentando ressuscitar coisas. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que ele deseja. Ele deseja que a Nick ame ele mais que tudo no mundo. Desejar algo desse tipo já é bizarro por si só. Mas o jeito que ele formula também diz bastante. E aí vem o argumento de quem quer defender esse mano e fala: ah, mas ele não sabia que o desejo ia funcionar de verdade. Esse argumento vai cair por terra daqui a pouco, mas eu só quero ressaltar que já era bizarro ele querer isso de qualquer maneira. Logo depois que ele faz o desejo, a Nick volta pro carro dele e ela quer ir pra casa com ele e ela faz uns comentários meio estranhos e ela começa a chorar, fala que o pai dela tá morrendo. E o Bear, muito convenientemente, leva ela pra casa e assim que ele tem a chance, beija ela. E beleza, você pode falar pra mim que ele não sabia que o desejo tinha funcionado. No mínimo, ele sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo com ela, que ela não tava bem. Ele sabia que ela não estava se comportando como ela, ele sabia que ela estava passando por algo e mesmo assim ele escolheu tirar vantagem da situação. E aí, de qualquer forma, na cena do restaurante, ele recebe aquela ligação que confirma pra ele que a Nick só via ele como irmão e quando ele pergunta pra ela: "Você me ama mais que tudo no mundo?", ela responde sim, o que confirma pra ele que o desejo funcionou, que aquilo não tá vindo dela, tá vindo do desejo que ele fez. E o que ele faz logo depois que eles voltam do restaurante? Exatamente, ele tem relações com ela. Só que ter relações com uma pessoa que está sob a influência de algo que não tem condições de consentir de uma forma clara, tem outro nome. Então, se você mantém simpatia pelo personagem depois disso, nojo. E aí, quando ela começa a agir de um jeito meio estranho, ele decide ligar para pedir para alterar o desejo. Cancelar? Não, ele ainda quer controlar ela de alguma forma, mas ele quer alterar. Não é possível fazer isso, ela vai deteriorando cada vez mais, ela começa a se machucar, ela começa a parecer maluca na frente dos outros e ele só deixa acontecer. Inclusive, quando a verdadeira Nick, a Nick que não ama ele, consegue ter controle do próprio corpo e falar alguma coisa, ela fala: "Por favor, me mata". E a resposta dele é: "O que tem de tão ruim em estar comigo?". Níveis nunca antes vistos de egoísmo. E logo depois disso, quando ele tá no carro com a Sarah, ele quase trai a Nick com a Sarah, que era uma pessoa que já gostava dele antes e de quem ele não gostava de volta. E quando ele decide que ele quer de fato reverter o desejo, ele não quer mais que a Nick ame ele de nenhuma forma, ele busca ajuda, mas não conta pra ninguém qual foi o desejo que ele de fato fez. Ele ainda deixa ela parecer maluca. E até o fim do filme, esse cara legal destrói completamente a vida dela. E por consequência dos outros amigos dele. Infelizmente, a gente sabe pouco sobre a Nick, porque, como a gente vai discutir daqui a pouco, o Bear sabia pouco sobre a Nick. Ela era uma boa amiga pro Bear. Ele lista algumas coisas que ela fez por ele, e no carro ela dá a oportunidade dele se abrir tanto em relação a como ele tá se sentindo sobre perder a gatinha dele, o que a essa altura eu já tô convencida de que ele não sente nada sobre aquilo, e ela também dá a chance dele se abrir sobre os sentimentos dele por ela, porque eu realmente acho que ela se importava com ele e queria deixar tudo claro. Mas a partir do momento em que o desejo entra em efeito, a gente vê muito pouco da verdadeira Nick, porque o corpo dela é basicamente consumido por essa outra criatura. Uma das piores partes é descobrir que a verdadeira Nick ainda estava lá enquanto tudo isso acontecia. Ela ainda tinha consciência. É como se o corpo dela fosse um carro, de repente tem uma nova motorista e ela tá no banco do passageiro só observando tudo que acontece sem poder fazer nada. Ela demonstra medo, demonstra que não queria estar com o Bear, demonstra que preferiria morrer, e ela luta às vezes para destruir o Bear e às vezes para se destruir porque ela não aguenta mais. E eu imagino que o fim do filme para ela, depois que o Bear morre, é tipo acordar de um pesadelo, só que aí você descobre que tudo que aconteceu no pesadelo era real e tudo aquilo vai ter consequências que a gente não vai ver porque o filme acabou, mas que ficaram na minha cabeça. O Ian foi um péssimo amigo para todos os envolvidos. Obviamente ele não é tão ruim quanto o Bear, mas esse é um parâmetro bem baixo. Eu odeio esse personagem tanto. Mas ele é um cara babaca. Ele tinha esse lance com a Nick e mesmo assim ele incentivava o Bear a se declarar para ela, meio que dando uns conselhos péssimos. O jeito que ele falava da Sarah demonstrava que ele também não tinha muito apreço por ela, porque ela era a amiga mulher. E, muito interessantemente, quando ele vê a Nick e o Bear virando um casal e a Nick agindo de um jeito estranho, ele chega à conclusão correta de que o Bear tá se aproveitando dela, apesar dele não saber como.
Só que em vez de intervir de verdade, em vez de cortar o Bear do círculo de amizades dele, não. Ele ainda gosta do Bear, ele ainda quer conviver com o Bear, mas ele não quer ter que conviver com a Nikki. Então, se você for vir, venha só você, não traz sua namorada. Não traz a pessoa de quem você tá se aproveitando, e eu sei disso porque eu acabei de falar. Ele vê ela se destruindo, ele vê ela fora de si, ele vê ela parecendo louca na frente de todo mundo, e ele não faz nada. Inclusive, quando ele descobre que desejos de fato funcionam, ele não parece perceber o quão ruim isso torna o Bear, o quão horrível tem que ser o que o Bear desejou, mesmo que ele não saiba exatamente o que é porque o Bear esconde. E aí, vamos falar da Sarah, minha princesa gótica, extremamente trágica, fico muito triste pensando nela. E em alguns sentidos, a Sarah representa muito a competição feminina. Ela gosta do Bear e isso eventualmente entra em conflito com o relacionamento que ele tá tendo com a Nikki. E uma coisa que eu acho interessante é que ela e o Bear têm muito mais a ver do que o Bear e a Nikki. Eles têm assuntos em comum, eles se divertem juntos, eles parecem se conhecer bem, mas o Bear nunca considera ela uma opção até ele achar que ele tem a Nikki. E beleza, com tudo que estava acontecendo, a Sarah foi vacilona por querer beijar o Bear? Sim, mas do ponto de vista dela, ela tinha essa amiga, ela falou pra amiga várias vezes que ela tinha interesse nesse cara, ela ficava perguntando sobre ele, a amiga falou que via ele como um irmão e logo depois apareceu namorando ele. Então eu acho que ela sentiu que também tinham vacilado com ela. E muito interessantemente, muito tragicamente, porque ela tem uma visão positiva sobre o Bear, ela acha que a Nikki tá se aproveitando do Bear, ela não consegue ver a realidade da situação. A morte da Sarah é extremamente brutal e foi um lembrete bem desconfortável da fragilidade do corpo humano pra mim, mas também me fez pensar em outra coisa e pra isso eu preciso contar um pouco de lore pessoal. Eu já trabalhei numa delegacia de homicídios e uma coisa que eu posso dizer sobre corpos é: fica muito mais difícil enxergar a humanidade quando você não vê um rosto ou você não vê uma cabeça. Então eu acho que o jeito que ela morreu representa uma perda de identidade. Ela ainda era uma pessoa, obviamente, mas fica um pouco mais difícil. E depois disso, a Nikki meio que se fantasia dela do jeito mais horrível possível. Então é como se ela tivesse a identidade dela roubada de novo e de novo. O Bear é um homem destrutivo que destruiu a identidade de duas mulheres próximas a ele. E vou falar a verdade, quando ele chora e grita no carro, na minha opinião, ele estava se sentindo muito pior por ele mesmo, pelo que ele teve que ver, do que de fato por ela. Porque ele nunca deu a devida importância pra Sarah. A quinta personagem é a Freaky Nikki, que é basicamente essa entidade, apesar de não ser de fato uma entidade, que se apropria do corpo da Nikki, que é criada através do desejo do Bear. Porque aquela não é a Nikki e a gente precisa analisar ela separadamente. A Freaky Nikki não era um extremo amoroso. Essa foi uma coisa que me deixou confusa no começo do filme, até eu entender que o desejo do Bear era amaldiçoado. Porque o jeito que ela se comporta não é condizente com amar alguém mais que tudo no mundo. Porque não é isso que tá acontecendo. O desejo não vai sair do jeito que ele quer. Na minha opinião, ela se comporta muito mais como um zumbi. Um zumbi baseado na projeção que o Bear tem sobre o que ele queria que ela fosse. Uma projeção de como ele vê ela. Porque a verdade é que ele não conhecia ela tão bem assim, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Lá no começo da maldição, ela chega a falar: "Ai, eu tô meio mal porque minha gata morreu." Sendo que isso aconteceu com o Bear, porque na minha opinião ela ainda estava coletando informações, ela ainda era meio que um espelho dele. E com o passar do tempo as roupas dela vão mudando, ela para de usar as roupas mais largas que ela parecia gostar antes, ela começa a se vestir de um jeito que é visto como mais sensual pelo Bear. Eu vi várias interpretações interessantes sobre isso. E um aspecto muito interessante e trágico sobre a Freaky Nikki é que ela sabe que ela foi criada por um desejo. Quando ela recita aquela história de João e Maria na festa, ela fala que é um amor que só poderia ser trazido por um ramo de salgueiro. Ou algo do tipo, tô parafraseando, fazendo referência ao salgueiro do desejo. E depois do que ela faz com a Sarah, ela fala pro Bear: "Ai, desculpa por você ter tido que ver isso, mas era isso que você queria, né? Então você também tem culpa." Ela sabe que ele fez o desejo, ela sabe que é por isso que ela existe lá. Surpresa, agora você também faz parte dessa análise. E eu também, porque eu também sou audiência. Eu não tô no filme, eu acho. As reações da audiência são muito interessantes, porque eu vi meio que essa piada rolando por aí das pessoas se acharem muito espertas por identificar que o Bear é o vilão e não fazerem mais nenhuma análise além disso. E sim, isso é um pouquinho engraçado, mas aí nos meus comentários do TikTok eu vi uma pessoa, pelo menos, defendendo o Bear. Eu vi gente relatando que ouviu risadas no cinema em momentos horríveis pra Nikki. Tem gente tentando reformular o pedido dele de um jeito que daria certo. Tem grandes especulações de que talvez ela gostasse sim dele, o que o filme confirma que não é verdade. E mesmo que fosse, isso tá completamente removido do ponto original. E as pessoas estão usando o meu argumento favorito de todos os tempos: é só um filme, não é tão sério assim. Não, galera, é tão sério assim. Esse filme é sobre temas muito sérios.
E se você não consegue levar esses temas a sério, por favor, nunca chega perto de mim. Obrigada. Eu não, ironicamente, ouvi histórias de gente que terminou o relacionamento por causa desse filme. É tão sério assim, a reação de alguém a toda essa história diz muito. Tirada do caminho essa primeira análise dos personagens e da reação da audiência, eu acho interessante a gente analisar os detalhes que foram colocados no filme, que são muito bons, e as minhas teorias favoritas, algumas minhas, algumas que eu li, vai ter de tudo aqui. A gente vai analisar todos os detalhezinhos que eu consegui listar no meu roteiro. No meu vídeo curto eu falei sobre como a escolha do nome do protagonista é interessante, mas aqui dá pra expandir mais. Bear é um apelido para Baron, que seria tipo um barão, uma pessoa que tem o controle. E um tema muito forte nesse filme é controle. Mas o apelido Bear traduz para urso. E eu descobri nos comentários do meu TikTok que o urso é uma carta do baralho cigano que simboliza controle. Pode simbolizar outras coisas também pela pesquisa que eu fiz, mas esse é um dos significados. Ursos são animais muito fofinhos visualmente, inclusive tem aquele meme de se ele não é amigo, por que ele tem formato de amigo? E o Bear é exatamente isso. Eu não acho ele fofinho, mas eu acho que ele parece inofensivo de primeira e a Nick definitivamente acha que ele é amigo dela. Então, tem formato de amigo, mas é um predador. E falando em predador, mais um significado para Bear, a discussão que rolou na internet um tempo atrás, homem versus urso. Do jeito que eu falei, parece que é um cenário sem homens e um gorila, mas não, gente, essa não é uma discussão sobre quem ganharia uma briga. A premissa é, você, mulher, tá sozinha numa floresta, você prefere encontrar um homem ou um urso? E essa discussão foi distorcida de diversas formas, porque os homens ficaram muito chateados que as mulheres escolhiam o urso. Só que, como alguém que escolheria o urso 100% das vezes, baseado em experiência própria, não com ursos, com homens. Tem um argumento que eu acho que é mais forte que todos os outros. A pior coisa que o urso pode fazer é me matar. E não, quando uma mulher fala isso, ela não tá dizendo que ela quer encontrar um urso na floresta, ela não tá dizendo que ela quer morrer. Ela só tem mais medo do que ela sabe que um homem pode fazer porque tá nas notícias todos os dias ou porque ela vivenciou em primeira mão. E sabe quem escolheria o urso? A Nick, porque quando ela tá com o Bear, ela pede pra ele matar ela, porque morrer é melhor que aquilo. E se ouvir que alguém escolheria o urso te incomoda, essa é uma coisa que você precisa analisar em você. As razões para as pessoas escolherem o urso estão bem claras. A Nick original existindo dentro da Freak Nick é muito trágico, mas é outro aspecto muito interessante, quando você percebe os momentos em que isso é mostrado. Primeiro, ela tem uns jump scares. Às vezes ela tá fazendo alguma coisa e ela toma um susto. E na maioria dos filmes de terror, essa seria a hora que a gente veria alguma coisa que ela viu na tela e que assustou ela. Mas não. Quem tá tomando susto é a Nick com a situação na qual ela tá agora. Com o fato de que ela não tá controlando o próprio corpo. Com o fato de que ela tá com o Bear. A gente não precisa ver uma imagem assustadora na tela porque o que tá acontecendo já é assustador. E como eu disse, a Nick estava no banco do passageiro, mas isso não significa que ela não controlava nenhuma função do corpo. A gente chega a ver respostas de trauma vindas dela. Como, por exemplo, quando ela tá lá esperando o Bear e ela urina nela mesma. Eu não acho que aquilo era Freak Nick, eu acho que aquilo era Nick com medo e traumatizada. Ela, infelizmente, também é a pessoa que tenta se machucar, que tenta sair daquele corpo, porque ela não tem mais controle sobre ele, então eu acho que ela tá tentando destruir o corpo para se libertar. E, muito interessantemente, ela tenta se livrar do Bear. Ela tenta machucar o Bear de alguma forma e isso entra numa teoria que eu vou comentar agora. Quando a Nick faz aquele sanduíche pro Bear levar pro trabalho, e aí quando ele abre tem umas fotos lá dentro, em uma delas tá escrito Not me, tipo, não sou eu. E é uma foto dela. Por que a Freak Nick teria escrito isso? E se a resposta é ela não escreveu e a Nick escreveu, então como a Freak Nick deixou isso passar? E uma teoria muito interessante é a Freak Nick não sabe ler. E eu sei que isso parece doideira de primeira, mas me ouve. Aquele sanduíche que tinha a gata de vários dias atrás, provavelmente era uma tentativa de se livrar do Bear, de machucar ele de alguma forma. Tanto que a Nick faz questão de assustar ele com aquela mensagem: ai, qual é o veredito? Gato. Eu acho que tanto o não sou eu quanto o gato são a própria Nick escrevendo. A Freak Nick não consegue ler aquilo do mesmo jeito que ela não consegue ler o livro que ela está fingindo ler, mas está de ponta cabeça. E do mesmo jeito que ela não consegue ler a peça do jogo quando eles estão em grupo e aí ela começa a recitar aquela história de João e Maria. Pode ser uma teoria doida, mas eu vi ela por aí e eu acho que faz total sentido. E falando na história que ela recita sobre João e Maria, é muito interessante o uso específico de João e Maria aqui. Primeiro tem o aspecto óbvio. A Nick, de antes do desejo, falou pra Sarah que viu o Bear como um irmão.
E essa história apresenta um envolvimento entre João e Maria. João e Maria são irmãos. Para além disso, a bruxa em João e Maria tem a intenção de atrair as crianças com a casa de doces, com uma coisa que parece boa, e alimentá-los para no fim devorá-los. Falsos pretextos, coisas que parecem boas, usadas para o mal. E eu acho que o Bear alimenta a Nick com essa ideia de amizade e é assim que ele traz ela para perto o suficiente para poder manifestar as más intenções dele. E no conto que a Nick recita tem outro elemento que eu acho muito interessante, que é a relação entre João e Maria naquela história é reduzida a algo carnal, que vai acontecer a qualquer custo através dessa parte física. E novamente eu acho que é isso que o Bear faz com a Nick. Ele deixa ela se destruir porque assim ele pode tê-la, queira ela ou não. E no caso, não. Eu já comentei sobre eles não serem amigos, mas eu acho importante ressaltar que o filme realmente insiste em mostrar pra você que ele não sabe nada sobre ela, que as outras pessoas que trabalham com ela sabem coisas sobre ela. Ele ativamente conhece ela menos que os outros. Ele não sabe da relação dela com o pai, ele não sabe da relação dela com o Ian, ele corta ela quando ela tá falando dos sonhos que ela tem. E novamente, o erro não é ser um amigo apaixonado. A Sarah é muito afim do Bear, por exemplo, e isso não tá errado. O problema é que ele não era um amigo. E a Nick achava que ele era, porque ela era uma boa amiga pra ele. E por fim, o processo dele tentando reverter o desejo entrega mais várias informações pra gente. Primeiro, quando ele vai lá e compra mais 2 bastões, isso já conta pra gente que ele não tá nem aí pras regras, porque ele tenta desejar que ela só o ame como amigo. Sim, ele ainda quer o amor dela, e não, ele não liga pras regras, então por que ele não tentou trazer a gata de volta, e porque o desejo dele agora não é tentar trazer a Sarah de volta? Porque nesse ponto a Sarah já tinha ido de arrasta, tá? A satisfação do Bear é muito mais importante do que a vida de outros, claramente. E eu acabei de falar que ele compra mais 2 quando ele volta na loja, e aí você tem que se perguntar por que 2? Uma possibilidade é que ele sabia que o Ian era um cara meio babaca e que o Ian não ia fazer o que ele estava pedindo. E nesse caso não faria muito sentido ele ir até o Ian como primeiro recurso. Tinha outros jeitos de fazer aquilo. Só que, quando ele vai até o Ian, ele pede pro Ian desejar que o Bear nunca tenha feito o desejo original. Outro demonstrativo de que ele não liga para as regras do desejo, porque isso vai contra as regras do desejo, mas cria alguns questionamentos. Um que não tem como ser respondido, que é, beleza, se o Ian desfizesse o desejo do Bear, isso ia desfazer todo o dano que veio dele? A Sarah ia voltar à vida, a Nick não ia mais estar machucada e nem traumatizada? Não sabemos e eu não acredito que esse seja um desejo possível. Mas se o Bear pediu esse exato desejo e ele tinha comprado mais um salgueiro, eu preciso questionar. O Bear queria que o desejo dele nunca tivesse feito para ele poder fazer mais um? Porque eu consigo ver ele fazendo isso. E foi um sentimento que eu vi outras pessoas ecoando na internet, então eu não tô completamente maluca, eu tô parcialmente maluca. Mas acaba que o Ian pede $1 bilhão, o que é honestamente válido. E o que acontece com o outro desejo? Ele cai na mão da Freak Nick, a gente pode presumir que o desejo era que o Bear amasse ela de volta. O fato de que aquilo imediatamente muda ele e faz ele desistir de se auto-eliminar para anular o desejo, meio que significa que ele nunca amou ela para começo de conversa. O que só torna o desejo inicial mais perturbador. Inclusive, ele é tão covarde nesse final, esse personagem é tão bem feito porque eu odeio tanto ele. Qual o resultado dessa brincadeira? Para começo de conversa, 3 mortes. A Sarah, o Ian, que acabou morrendo no meio de todo esse rolê, e o Bear, que infelizmente não teve a chance de vomitar. Particularmente não vai me fazer falta, mas a gente tem uma sobrevivente que é a Nick e a vida dela tá arruinada, tanto pelas coisas que ela fez, porque algumas são crimes, quanto pela percepção que as pessoas agora têm dela, de uma pessoa louca. Porque autoridades vão chegar na casa e vai ter 3 corpos e vai ter todo aquele pessoal da festa testemunhando que ela já tava meio louca antes. E eu fico muito triste pensando nisso. Então, quais são os temas principais de obsessão, além de obsessão, que é o que o Bear tinha pela Nick? Primeiro, homens tentando controlar mulheres, tentando controlar nossas escolhas, tentando controlar nossos corpos. E isso é muito pertinente, por exemplo, quando a gente está falando sobre quem cria as leis que controlam o que a gente pode e não pode fazer com o nosso corpo. Majoritariamente, homens. Também fala sobre a desumanização da mulher. No filme, a Nick basicamente vira um monstro, sendo que a criatura mais assustadora em tela o tempo todo era o Bear. Só um cara. Fala sobre a violação da mulher no sentido físico mesmo. A gente vê o Bear violando o consentimento da Nick porque a Nick não tinha condições de consentir naquele momento. E também fala sobre a desesperança que fica depois de um relacionamento abusivo. Se você já passou por um, você sabe as coisas que pode fazer com você. Você sabe o quanto pode te destruir, você sabe o quanto pode mudar a percepção que os outros têm sobre você. E esse filme retrata isso através da metáfora de um jeito incrível, que eu amei.
Existe espaço para muita coisa no terror, mas uma coisa que o terror sempre foi, desde as origens dele, é social. Sempre foi um recipiente para fazer algum tipo de comentário sobre um problema na sociedade. E esse filme traz um recurso divertido, você pode fazer um desejo. Ele te atrai com uma ideia legal e interessante e te força a ver a parte desconfortável. Te força a ver essa versão fantasiada da realidade de muitas pessoas. É um tema obscuro, é um tema difícil de abordar e esse filme faz isso muito bem. Porque situações desse tipo fazem você sentir como se tivesse uma força maligna se apossando de você. Então eu achei a representação genial, porque no fim do dia o verdadeiro terror é ser levada à loucura e depois chamada de louca.